Bom, olá pessoal, queria dar prosseguimento com o meu canal aqui de astrologia e semiótica. Eu pretendo explicar, né, qual o conceito por trás dessas palavras aqui, né? Signos e sincronicidades. O signo engloba o signo astrológico, mas é o signo semiótico. E nesse caso vai incorporar muito da cultura, né? Tudo que a gente está vivendo. Eu pretendo falar disso, da cultura atual. Bom, eu gostaria de situar, né, minha compreensão de astrologia, colocar a astrologia no devido, na perspectiva, né, dela. Evidentemente que eu não vou. Isso aqui não é uma aula de astrologia, né? Isso aqui é só uma apresentação, tentando mostrar justamente o lado da experiência cultural semiótica e de sincronicidade que formou a astrologia. A astrologia nada mais é do que um modelo, né? Um modelo de representação do tempo, né? Mas como é que chegaram nisso aqui, né? Qual é a validade disso aqui? Na verdade, se a gente for, né, pensar, até hoje a gente está vivendo à base de modelos, né? Mas aí vocês vão falar, é um modelo matemático, né, baseado em captações, né, de ondas de luz, né, através dos telescópios. A gente fez um outro modelo e tal, mas continua sendo um modelo. A diferença entre o modelo antes da ciência mecanicista, né, o modelo de universo, e incorporava tudo que estava ao redor, né? Todas as dimensões, né, da vida humana, né, da vida pessoal, né, vitórias, derrotas, né? Isso aqui é um relógio, né, um relógio astrológico, né, medieval. Tanta informação e tanta vivência de tantas culturas para você chegar nessa representação astrológica de tempo. Começa pela associação da colheita, né, do comportamento dos animais, né, das fases da vida da pessoa, né. Os caras conseguiram organizar, né, todas essas fases, né. Então, mas isso aqui é um modelo simbólico de representação do tempo. E esse tipo aqui de imagem, você vê uma imagem de computador simulando, né, o Sol, né, e os astros em torno do Sol do sistema solar. Também é um modelo, né? É um modelo matemático, é um modelo observável. Não, observável é complicado, né? Supõe-se que, né, que seja isso, né? Compilando-se os dados, imagina-se que seja isso, né? Quando a gente começa a pensar que isso aqui também não passa de uma representação, a gente começa a perceber que talvez a gente esteja comparando coisas distintas, né? Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É esse ponto que eu queria mostrar, que tem muita gente que gosta de apontar para a astrologia e dizer que é uma ciência. Não, não é uma ciência. Seria uma representação simbólica de tempo. Nessa representação, organizou-se uma quantidade de signos visuais que agregam diversas culturas, né? O conhecimento de diversas culturas. Isso é que é a beleza da astrologia, né? Esse agregar tempos simbólicos, né? De agregar de ciclos de vida, né? Tanto no ciclo pessoal, no ciclo coletivo, ao ponto de chegar ao que a gente tem hoje como astrologia. Então não tem nada a ver com isso aí. Tá? Com essa astronomia, né? Com essa ciência, né? de cálculo da mecânica do universo, né? E isso aqui também é um modelo, gente. Não é, é a realidade, é possível, né? Talvez, né? Dizem que é, né? Pela matemática dos caras, pela observação, é possível que seja. A conexão que eu quero fazer aqui, né, entre astrologia e astronomia é que é possível imaginar que realmente não existe caos, né, no universo. Eu selecionei várias imagens aqui que mostram que talvez esse tenha um padrão e nunca vai deixar de ter um padrão. E talvez esse padrão tenha sido isso que tenha, através dos séculos, tenha sido impresso simbolicamente na astrologia. E ganhou essa dimensão de signos visuais organizados cronologicamente, né?
e projetados nos planetas. Isso que é mais absurdo, né? O ponto que a gente chegou dessa cultura aqui, né? Essa aqui é uma pintura aí do século XIX, né? Então olha só qual era a percepção que se tinha da Lua. É isso aqui é uma ilustração, mas essa ilustração é uma anotação da experiência do pintor, né? Provavelmente ele viu outras ilustrações, provavelmente deve ter visto algum tipo de ritual, criou essa imagem no qual ele anotou a experiência dele de observação da Lua. Agora, que observação a gente tem hoje da Lua, né? Através dos aparelhos, né? Que eles nunca tiveram. Imagina isso, né? Olha só, isso aqui é um alinhamento da Terra, do Marte, Vênus e Saturno e Júpiter, né? Então, imagina só, isso aqui deve ter sido o máximo que as pessoas chegaram, né? Que todos esses caras que organizaram a astrologia, o máximo que eles conseguiram visualizar é isso aqui. Bom, eu peguei umas imagens, né, desse monumento de Stonehenge, que é de 3.000 anos atrás, imagina-se, né? Para mostrar como que aquela experiência de lidar com o tempo e do universo era completamente diferente do que existe hoje, né? Talvez eles estivessem até muito mais imersos, né, nessa vivência do tempo do que a gente tem hoje. Então você vê que isso aqui é uma idealização, tá, de como seria o Stonehenge completo, né, quando ele foi totalmente erguido, né? Isso aqui é uma representação, é um modelo que fizeram, né, para explicar como que a Stonehenge funcionava, né, de acordo com a trajetória do Sol e as estações. Apenas através dessa representação aqui a gente já tem uma ideia do quão profundamente envolvidas aquelas pessoas eram com a questão da passagem do tempo, né, e dos ciclos da vida, né? Uma coisa interessante nesse trabalho de arte aqui envolvendo câmera lenta e esses líquidos, né? Provavelmente água com algum tipo de coisa. E é impressionante que ele revela um padrão no comportamento da água que, se não fosse pela capacidade de fotografia em câmera lenta, a gente jamais perceberia. E talvez a gente não seja capaz de perceber padrões que no passado as pessoas imersas, né, de uma forma mais intensa, né, na natureza, em observação do universo e das estrelas e dos fatos da vida, como as pessoas do passado eram obrigadas a enfrentar a crueza do ambiente, né, muito mais do que o homem urbano, né, a crueza do ambiente natural, e talvez elas fossem capazes de perceber nuances, né, e de formas que a gente não percebe, como se eles tivessem acesso a captar padrões nos comportamentos, né, nas situações da vida, né, e nas observações da natureza, que hoje a gente não, né, a gente está tão distante da natureza que a gente não tem mais essa capacidade, né? A gente tem acesso a isso, né, a esse tipo de tecnologia, mas eles talvez tivessem acesso a uma sensibilidade para os fatos, né, e para as situações que envolviam, né, o universo natural, no qual eles eram capazes de descobrir padrões que hoje a gente não vê mais. Com certeza, muitos desses padrões que eles eram capazes de ver, hoje estão anotados nesse universo simbólico que é a astrologia. Certamente as civilizações do passado elas eram muito mais complexas e muito mais abrangentes, né, e camadas culturais com outros tipos de sensibilidade que com certeza a gente jamais vai ter consciência disso, né? Mas que, de alguma forma, essa inteligência do passado, ela persiste na astrologia. Talvez que as pessoas mais racionais, mais presas ao mecanicismo, né, racionalista do presente, né, e por causa do toma lá da cá, que existe, né, em toda a tecnologia, aquela forma de lidar com a tecnologia em que ela te dá um benefício imediatamente, certamente a gente perdeu um lado simbólico que no passado estava mais presente na coletividade, com certeza, né? No sentido de compreensão das relações da vida, né? Uma coisa que chama muita atenção na astrologia é que essas imagens aqui, sabe-se lá porque foram selecionadas, a profundidade,
a dimensão, né, e a amplidão, né, por trás desses signos astrológicos é uma coisa com tantas camadas que a gente perde até a noção de como que isso aqui pode ser um dia ser reunido, né, da forma que foi, né, e com a ordem que foi, né? Pensando, né, de que todos aqueles símbolos aí, eles vieram da experiência, né, prática, né, do acúmulo de culturas criadas nos ambientes relacionados com aqueles símbolos ali, começa a entender que todas as ideias que foram associadas a eles estão relacionadas com uma experiência específica. No caso aqui, eu acho interessante essa planta, né, que ela está associada à ideia de ressurreição. É uma planta que você praticamente é dada como morta, sem vida, né? E no primeiro contato com a água, né, e ela traz a ideia, né, de que algo volta à vida, né? Mesmo morto volta à vida. Isso aqui está muito bem explicitado na mandala astrológica. Eu não sei se foi essa planta que trouxe essa ideia da ressurreição para dentro da mandala astrológica. Eu sei que a mandala astrológica é algo que tem, sei lá, 5.000 anos, né? Não sei. Provavelmente alguma coisa parecida com essa inspirou a ideia de ressurreição. Alguma experiência natural trouxe a ideia da ressurreição e foi anotada na mandala astrológica. Nesse caso, né, a gente tem que lembrar do cristianismo, né? Sabe-se lá por quê, né, a questão da astrologia foi colocada de fora da cultura cristã, né? Mas no caso, eu não conheço outra cultura tão envolvida com a astrologia quanto o cristianismo. Não conheço, sinceramente. A quantidade de símbolos astrológicos no Novo Testamento, principalmente, faz a gente pensar se não está havendo algum engano. Eu sei que no Velho Testamento é que a astrologia é colocada de fora, né? Mas no Novo Testamento, na própria experiência cristã, quantidade de linguagem astrológica, de imagem astrológica, né, de recursos astrológicos, né, inclusive nos milagres de Maria, o que não, desde o nascimento de Cristo, né, com a estrela de Belém, até a aparição lá da Virgem de Guadalupe, o que não falta é sinal no céu, sempre sinal no céu, além de outras coisas muito mais, né, impactantes, né, para você compreender o que Cristo falou, você precisa, né, da própria ideia dos símbolos astrológicos, né, seja lá na questão da última ceia, né, o aguadeiro, né, o leão de Judá, né, o cordeiro, tudo isso aí, o que quis dizer com aquilo está claro na mandala astrológica, né? E uma coisa que eu realmente não entendo é por que essa ojeriza a astrologia por essas correntes principais do cristianismo, uma vez que acho que toda a astrologia, pelo menos a astrologia ocidental, ela, digamos assim, ela tem a sua grande apoteose, digamos assim, tem a sua grande revelação na própria experiência cristã, né? Os cristãos se apresentavam como com os peixes, né, com o símbolo de peixes, né? Tem a questão da era de peixes e, enfim, né, aí você tem no eixo, né, peixes virgem, e mais teve, talvez nunca, né, na história, né, a imagem a experiência transcendente de Maria nunca foi uma coisa tão relevante, tão visível, né, como através da experiência cristã, ou seja, o arquétipo da Virgem, né, que aparece como Maria, se torna uma coisa luminosa, né, que é justamente o eixo aí, Virgem e Peixes, né? Mas o que eu acho mais impressionante, né, na astrologia é que ela é uma representação completa todo o processo da existência, do começo, né, da transformação, do nascimento até a morte, eu nunca vi nenhum esquema que chegasse a ter a sutileza e a abrangência de uma mandala astrológica. Eu nunca vi. E, evidentemente, uma coisa que muito me impressiona na astrologia é a dimensão simbólica, né?
Por exemplo, a gente está vendo aqui, né, essa criança, né, ainda na barriga da mãe. Isso é que eu acho uma coisa interessante. E o que que acontece? A partir do momento que ela nasceu, que ela respirou, os próximos 90 dias, né, ou 100 dias, vamos supor que a pessoa vai viver 100 anos, né? Então, os próximos 100 dias da vida dela é como se a vida fosse impressa nessa pessoa, né? Os 100 dias na parte depois que a primeira vez que ela respira fora do útero, a gente chama de progressão secundária. Vai falar do contexto, né, do cenário da sua vida. Então nós já temos aí os elementos, né? Os 4 elementos da astrologia mostrando a sua relação simbólica com a vida, né? Mas o que eu queria com esse vídeo era justamente poder apresentar a astrologia e colocar ela, né, na verdadeira dimensão que ela ocupa, que é a dimensão da observação da vida, né, do tempo de vida, através do olhar simbólico. Eu acho que é o mais correto a se fazer. Não é nenhuma ciência mecanicista, não há nada, não existe nada disso, não tem nenhuma. Se houver uma relação, né, enfim, de estrela com o que acontece aqui, só se for nas profundezas subatômicas do universo quântico. Aí já só a imaginação mesmo. O que eu quero mostrar é que aí nós vamos entrar para o outro conceito que é assunto do canal, que é sincronicidade. Se essa sincronicidade ela é conectada através de dimensões, né, do universo quântico, né, a gente não sabe. Mas fica aí a questão, né? A astrologia é um relógio simbólico da nossa vida neste mundo. Valeu, um abraço, tchau!